no estudo dessa lição sobre a igreja enfrenta. E hoje nós temos esse tema de a igreja diluída. Eu queria convidar os irmãos a abrirem, então, num texto importante para a nossa meditação nessa manhã, que está em Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 6 e 7. Vamos ficar em pé mais uma vez para fazer essa leitura. Diz assim o texto, Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Feche teus olhos, clame ao Senhor, peço ao Espírito Santo para falar contigo nessa manhã. Deus Santo, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra ministrada aqui e lida para que o teu povo, nós, Senhor, tenhamos a edificação do Espírito Santo em nossa vida nessa manhã. Pedimos que fale conosco, use o teu servo e nos abençoe para que nós entendamos a tua mensagem e que recebamos com ações de graças em nossa vida e que nós vivamos dia após dia na tua presença, firmados na tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Meus irmãos, existe um termo da modernidade que chama assim, a sociedade líquida ou modernidade líquida. E esse é um pensamento presente no sociólogo Zygmunt Bauman, ele que criou essa situação da modernidade líquida. É o que ele acha que nós estamos vivendo hoje. Ele usa essa expressão se referindo a uma nova época em que as relações sociais, as relações econômicas, as relações de produção, tudo é frágil. Esse é o pensamento dele. Tudo é fugaz, tudo é maleável, tudo é como se fosse um líquido. Ou seja, não tem uma estrutura, não tem uma força. É tudo fluindo para lá e fluindo para cá, sem nenhuma definição, sem nenhuma estrutura. E, infelizmente, esse conceito não é um conceito que está só lá fora. É um conceito que invadiu muitas igrejas e tem invadido muitos pensamentos cristãos. E a lição de hoje está baseada nisso, pois ela fala sobre uma igreja líquida, ou o tema que foi dado aqui, a igreja diluída. E veja que esse texto de Paulo aos Colossenses nos ajuda a pensar um pouco sobre isso. A carta enviada aos irmãos lá de Colossos foi enviada aos cristãos que estavam sob influência também de ensinos falsos na época. Especificamente ali, eles misturavam a filosofia grega com o judaísmo. Então nós temos uma sociedade que estava misturando pensamentos e pensamentos diferentes daqueles trazidos pela palavra, trazidos pelo evangelho. E, obviamente, meus irmãos, os pensamentos, eles se tornam práticos. Nós não podemos ser inocentes de pensar, de assistir coisas, simplesmente por assistir, que aquilo não vai, de uma certa forma, entrar na nossa prática. De ouvir pensamentos, filosofias que são anticristãs, a gente não pode ser inocente de pensar que aquilo talvez não entre na nossa vida. É por isso que nós nos preocupamos muito com os jovens que vão para a universidade hoje, porque eles ficam ali 5 anos, não é? E ficam estudando algumas matérias, mas todas elas, muitas delas recheadas de filosofias anticristãs, infelizmente. E nós vemos então Paulo falando isso para a igreja. Ele já fala assim, olha, essa igreja é uma igreja frágil, vai sofrer fragilidades ocasionadas pelo ensino falso. Então, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, alertou os cristãos a enfrentarem essa fragilidade
que viria sobre a igreja e que também afeta os nossos dias. Não foi só lá em Colossos, mas também afeta os nossos dias. E aqui, especificamente, nesses 2 versículos, Paulo nos chama o crente a andar firme em Cristo Jesus. Então, o crente verdadeiro anda firme com Cristo Jesus diante da sociedade líquida. E de que forma o crente anda com o Senhor Jesus? O versículo nos traz aqui alguns pensamentos importantes. Olha o versículo de número 7. Vamos ler aí as 2 primeiras palavras, o que diz? Colossenses 2,7. Nele, vamos ler de novo? Nele radicados. Olha essa palavra aí, nele radicados. O crente radicado é aquele que tem a raiz em Jesus. O grego aqui está falando sobre isso. Esse radical aqui, o radicado, se refere à raiz. Se refere à raiz. Não é? É interessante, eu já ouvi alguns chamarem cristãos de radicais. Né? Se radical for usado como sinônimo de extremo, talvez a conotação seja ruim. Mas se radical for usado como sinônimo de radicado, enraizado, é exatamente isso que Paulo diz. O cristão é radicado, é enraizado. A raiz de uma planta, o que ela faz? A raiz ela vai no profundo do solo, não é isso? E a raiz, ela procura algum alimento ali no solo. Se a raiz estiver num solo ruim, ou se a planta nem tiver raiz, o que vai acontecer com a planta? Vai morrer facilmente, vai perecer, não vai sobreviver. De vez em quando até nasce algumas plantinhas assim, eu já vi, né? Tem plantas que são insistentes, por exemplo, até no cimento, assim, tem uma frestazinha, mas tem que ter uma fresta, que chega lá na terra, assim, né? Aí nasce uma plantinha ali. Mas se não continuar ali a ter a seiva, ela vai morrer. Então a raiz, ela é importantíssima para a planta, e ela vai até o ponto de buscar ali a seiva, buscar o alimento para a planta. Veja que o Salmo 1 nos ensina isso de uma forma bela. Versículo 3 diz assim: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Olha que beleza. Isso é a planta que está plantada num solo, a árvore que está plantada num solo perto da água, perto de um lugar onde tem o alimento, a seiva. Então esse é o crente radicado. Paulo dizendo aqui, radicado ou enraizado, é aquele que está realmente com a raiz dele, está buscando lá no fundo, profundamente, está buscando a água da vida. Alguns dizem assim, que o que nós comemos é o que nós somos, não é? Então essa ilustração cabe bem para o crente. Quando você se alimenta da palavra, você é cada vez mais próximo de Cristo. Quando você coloca suas raízes lá e tenta buscar o alimento profundo da palavra. Profundo. Às vezes a gente fica só na superfície. Ok. Você pode estar sendo alimentado, mas experimente ir mais fundo na palavra de Deus. Estude mais. O pastor Marcelo lançou o desafio aí para quem quiser, um desafio para todos, né? De lermos mais uma vez aí a palavra do Senhor toda nesse ano. Faça isso. E procure talvez aqueles textos mais difíceis. Não, vou ler esse texto aqui. Quando chega lá em Números, né? Porque é difícil quando a gente vai chegando em Números, aquele monte de nome. Procure estudar a palavra de Deus. O que está lhe dizendo? O que o Senhor quer nos passar com a palavra dele? Coloquemos as nossas raízes, e nós veremos que as nossas reações, as nossas percepções, os nossos pensamentos serão todos levados a uma reflexão na palavra. O crente, então, anda de forma radicada em Cristo. Em segundo lugar, qual que é a segunda palavra que nós podemos ver ali, principal? Depois da vírgula, o que está escrito aí no texto? E edificados. Vamos dizer? Edificados. Então, outra palavra importante, o crente edificado, aquele que tem a sua vida construída dia a dia com o Senhor, dia a dia na palavra de Deus. Essa palavra edificar remete ao processo de construção.
Quem já construiu, né? Muitos aqui já construíram, né? Um dia eu estava na casa do Lamin, lá ele falou, isso aqui eu fiz, isso aqui também, né, Lamin? Isso aqui também, eu sou Elias, que participou de muitas construções. Ou um engenheiro, alguém, um pedreiro, quem trabalha nessa área, sabe, né? Esse processo de construção que começa lá embaixo, não é isso? Pedra sobre pedra, lá embaixo. E depois colocamos os tijolos, um a um, a argamassa ali, unindo os tijolos, vamos elevando aquele prédio. Depois colocamos um teto para proteger a estrutura. Naquela época, as edificações, muitas passavam sim, e era mais demorado que hoje. Hoje nós temos algumas tecnologias onde o pessoal já chega com os blocos maiores, né, e constrói rapidamente, constrói um prédio. Naquela época, era um processo passo a passo. Mesmo hoje, se você for tentar ser rápido, mas não seguir cada passo necessário, e colocar cada bloco maior, um em cima do outro, e ir ali sustentando, você não vai conseguir ter uma estrutura correta. A vida espiritual do crente é assim, meus irmãos. A cada dia, você vai lá e coloca mais um tijolo. A cada dia. O apóstolo Paulo, então, chama os crentes a serem, assim, edificados na palavra de Deus. Edificados. Pedro também cita um texto, fala sobre um texto importante, que está lá em 1 de Pedro 2,5, que fala assim, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, Pedro, ele abre aqui e fala assim, nós somos pedras vivas, ou seja, estamos sendo edificados dia a dia, edificados para chegar no templo perfeito do Espírito Santo, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Então veja que o crente firme que anda com Cristo é aquele que é edificado dia após dia. Ele passa por esse processo de construção ou de reforma, no qual ele recebe um crescimento a cada dia. E a sua forma final e definitiva, ela vai ser quando Jesus voltar. Ali nós veremos a nossa forma final, definitiva e bela. Por enquanto a gente está sendo edificado, dia após dia. E é uma caminhada, é um dia sim, o outro também. Dia após dia, até chegarmos no templo que o Senhor quer para a nossa vida. Em terceiro lugar, continuando, vamos ler a terceira palavra importante ali desse versículo. Olha na sua Bíblia, nós falamos ali, nele radicados, não foi? Falamos também, e edificados, certo? E agora, qual que é o terceiro? E confirmados na fé. O crente confirmado é aquele mais do que firmado. Ele é confirmado. Ele é confirmado. A palavra aqui no original dá esse sentido de que o crente está estabelecido com força, com tal força, que não vai deixar vacilar. Ele está firmado, ele está confirmado. É a força do Senhor em nossa vida, na vida do crente. A confirmação é feita pelo próprio Espírito Santo, que sela o crente para a salvação. Nós podemos ir lá em Efésios 1, 13, diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós somos selados. E quem já trabalhou com carta, manda carta, sabe, né? O selo ali, ele fecha e a carta, ponto, está garantida. Ninguém pode abrir aquele ali. Só que às vezes o pessoal falsifica os selos, né? Mas o Espírito Santo não tem como falsificar. Está fechado, está selado, está confirmado. O crente é assim, é confirmado na fé. Quem nos dá a fé é o Senhor Jesus que nos dá a fé. Nós cantamos aqui um hino que fala sobre a firmeza na fé, firmeza nas promessas de Deus, firmeza nas ordenanças da palavra de Deus. E nós somos firmados assim de tal forma que não tem como separar. Jesus diz assim, olha, nada pode separar do amor de Cristo Jesus. Ninguém, nada. Podemos ter dificuldades, como tivemos no ano de 2023, ou teremos em 2024, mas nada pode separar do amor de Cristo.
Você está aqui nessa manhã porque o Senhor Jesus te trouxe aqui. O Espírito Santo moveu a sua vida, vou lá. Talvez alguns pensaram, não, último dia do ano, eu não vou ficar descansando. Mas você ouviu a voz do Espírito Santo e falou, eu vou lá. Firmado, confirmado, selado. A palavra do Senhor nos diz que quem tem posto a mão no arado não pode olhar atrás. Nós vamos firmes, confirmados, seguindo em frente. Essa confirmação é forte, pois ela é feita com o próprio Espírito Santo. E a fé nos é dada ao crente, de tal forma que é a certeza. Nós passamos a ter certeza daquilo que está escrito na palavra de Deus. Alguém pode dizer, tá, mas você acredita na palavra de Deus? Sim, eu tenho certeza que isso vai acontecer. É a convicção que o Espírito Santo nos dá. E vão sempre surgir heresias, ensinos ideológicos contrários à palavra de Deus, mas o crente não cairá neles, pois o crente está firmado na palavra de Deus. Concluindo, meus irmãos, veja que esse texto é totalmente oposto à palavra diluída, não é? Quando a gente fala da igreja diluída, é a igreja que se perdeu ali. O líquido, a sociedade líquida é essa que móvel para todo lado, mas o texto aqui não está mostrando isso. Pelo contrário, ele está falando radicado, ele está falando confirmado, ele está falando edificado. Uma igreja diluída não está enraizada. Uma igreja diluída não está sendo edificada dia após dia, e muito menos está confirmada. Por isso a verdadeira igreja não é diluída, pois ela faz o contrário, ela busca se fortalecer no Evangelho, na palavra de Deus, e busca o Espírito Santo para guiar a sua vida. Então, como viveremos? Algumas aplicações para termos hoje, amanhã, durante o ano de 2024. Em primeiro lugar, viveremos nos enraizando no Evangelho, buscando o alimento profundo na água da vida que é Jesus. Buscando o pão da vida que é Jesus. Nós precisamos desse alimento. Os bons alimentos naturais nos dão saúde, não é? Provavelmente alguém pode sugerir, o Rui podia tomar um chazinho para melhorar a voz, né? Ou tomar uma água, o irmão tem uma água aqui, né? Mas tem uns bons alimentos naturais que nos dão saúde. Contudo, somente a palavra de Deus nos dá a saúde espiritual. Por que vemos a sociedade líquida? Porque ela se perdeu. Ela se perdeu nos seus próprios pensamentos. E a gente vê muita gente falar, tem que fazer. Eles hoje estão usando o termo espiritualidade. Depois nós vamos entrar mais nos detalhes aí nas classes. Mas hoje eles estão usando o termo espiritualidade. Não, porque nós temos que buscar a espiritualidade. Mas eles falam isso sem Deus. Não é possível buscar uma espiritualidade saudável sem a presença do Senhor em nossa vida. Sem a palavra de Deus nos direcionando. Nós vamos nos perder nos nossos próprios pensamentos, que são enganosos, que são errados. Viveremos nos enraizando no Evangelho, buscando cada vez mais essa palavra e nos alimentar dela, para que a gente não fique fraco, para que o nosso espírito seja forte, para que nunca falte o alimento espiritual. Vamos fazer isso esse ano. Não vamos ficar só na superfície. Vamos enraizar, vamos mais profundo. Busque um alimento profundo e contínuo para a sua vida. Em segundo lugar, como viveremos? Viveremos edificando dia após dia a nossa alma. E edificação é um processo contínuo. Pedra sobre pedra. Tijolo sobre tijolo. Não dá para correr. Vamos fazer tudo de uma vez. A gente é assim, né? A gente quer fazer assim. Não, vou fazer tudo de uma vez. Fica ansioso. Mas aqui, nós devemos pensar nesse processo de dia após dia, construir a nossa vida espiritual, edificar, entender mais. Veja que o próprio Deus já podia ter feito assim, né? Eu já vou fazer o novo céu e a nova terra. Não vou passar por essa etapa de criar a terra, da queda. Não, vou direto. Deus é poderoso para fazer isso, não é? E a própria palavra dele, a gente lê a Bíblia, a gente vai percebendo que ele vai progressivamente nos revelando a palavra dele, né? Começa lá em Gênesis 3,15,
Virá um que vai destruir a serpente. E vai aos poucos, até chegar no nascimento de Jesus. Meus irmãos, vamos vivendo dia após dia, edificando a nossa vida, olhando para os acontecimentos ao nosso lado e conosco mesmo, entendendo o que Deus está fazendo comigo. O que Deus quer, o que a palavra de Deus diz sobre isso. E aí nós vamos edificando. Nós edificamos dia a dia quando nós participamos do culto solene. Nós edificamos dia a dia quando nós participamos do estudo bíblico semanal. Quando nós participamos na escola dominical, nas classes. Quando nós participamos nos grupos, nos lares, uns com os outros ali orando. Quando nós participamos em casa, no culto doméstico. Quando nós tiramos um tempo devocional, individual. Todos esses são momentos de edificação da nossa vida. Vamos fazer isso, tijolo por tijolo, edificando a nossa vida constantemente. Como veremos, terceiro lugar, confirmando a fé no Senhor. Confirmando a fé no Senhor. Tendo certeza que o que o Senhor prometeu, Ele irá cumprir. Ele irá cumprir. Como Ele prometeu lá atrás e cumpriu, e Jesus veio, e alguns achavam demorado, mas Ele veio no tempo certo, como diz Gálatas. No momento certo, na plenitude dos tempos, Jesus veio. Quando Jesus vai voltar? No tempo certo. Quando o Senhor vai mudar na minha vida, me dar uma bênção que eu estou pedindo, no tempo certo. E Ele vai dar, porque Ele é o Senhor. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Vamos buscar fortalecer a nossa fé dia a dia. Nós venceremos com a fé em Cristo Jesus. A fé firmada, confirmada, com a ação do Espírito Santo em nós, lendo a palavra de Deus e tendo fortalecido cada dia mais as nossas convicções. E no final dos tempos, quando Jesus voltar, todo mundo vai ver. A palavra do Senhor diz que todo olho verá, não é isso? E até aqueles que duvidavam e preferiram seguir outro caminho, vão ter que se dobrar os joelhos e reconhecer que Ele é o Senhor. E nós, crentes no Senhor Jesus, estaremos ali felizes e dando graças ao Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o nosso pecado e que nos salva. Glória a Deus. Nós precisamos do Senhor Jesus e a fé que vai nos levar cada dia mais para próximos dele. A pergunta que eu tenho, para terminarmos, é: que tipo de igreja somos? Somos uma igreja diluída? Somos uma igreja diluída pelas filosofias do mundo? Ou somos uma igreja firme em Cristo Jesus? Portanto, sejamos sempre uma igreja forte, que anda em Cristo Jesus, agradecendo mais e mais, como o texto fala aqui, porque nós vamos crescendo e a nossa vida vai crescendo em ações de graças, agradecendo mais e mais ao Senhor que nos salvou. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar com o pastor Marcelo.